Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo projeto que eu e Roberto estamos iniciando, um podcast de entretenimento, sem aquela coisa jurídica, sem as particularidades jurídicas, muito embora em alguns momentos nós iremos entrar em alguns assuntos. Nosso podcast foi pensado em um nome que saia desse mundo jurídico. Se liga no podcast. Vamos entrevistar várias pessoas das mais inúmeras profissões, no intuito de trazer entretenimento a todos. Vai ser uma conversa amistosa, uma conversa leve, um bate-papo realmente. Aqui ao meu lado, Roberto, que também é advogado. Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Se Deus quiser, vamos decolar nisso. Com certeza, eu acho que tem tudo para dar certo e vamos trabalhar para isso, né? Com certeza. Então, vamos junto que devagarzinho nós vamos galgando os caminhos. Pois é. E nosso primeiro podcast aqui, nosso projeto, pensei numa pessoa que tem um vínculo bacana conosco, tanto comigo como com o Roberto. Eu já conheço ele há mais de 30 anos, tinha uma amizade inicialmente com o irmão dele. E dentro das características do nosso entrevistado, o Elton Velasco Volpe, que tantas pessoas me perguntam se é meu primo. Não é, mas nos tratamos como primos. Tem uma história muito bacana de vida, de superação, já passou muito perrengue na vida também. E hoje, nosso primeiro entrevistado, que tenho certeza que vai trazer e dar muita risada conosco, né? Seja muito bem-vindo, Elton. Muito obrigado, Fernando, que eu chamo de Fernandinho. Igual ele falou, nós não somos primos, mas nos tratamos como. Muito feliz de estar aqui, de ser o primeiro entrevistado desse novo projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. O Roberto, um amigo aí que é um cara fantástico também, é um cara advogado, gosta de moto, então nós três aqui temos a mesma paixão. Então, tenho certeza que isso daqui vai decolar. E eu fico muito feliz de ser o primeiro. Não sei se eu mereço tanto, mas vamos lá. Vamos conversar sobre tudo e falar um pouquinho de direito, um pouquinho da história de vida. E vamos lá. Que sirva de inspiração para muitas pessoas também. Com certeza será. Porque o nosso objetivo é trazer entretenimento. Muito embora, como nós três advogados, podemos entrar em alguns momentos na parte jurídica, mas não é esse o nosso objetivo. Até mesmo porque ninguém aguenta ficar falando de direito 24 horas por dia, né? Senão não seria se liga no pod. Ninguém aguenta, né? Cansa. Ninguém aguenta. Cansa, exatamente. Mas a nossa entrevista com você, como eu falei, é pela sua vivência, sua história de vida. Vou começar de trás para frente. O que te levou a querer lecionar? Nossa. É uma pergunta um pouco difícil, porque para falar dessa vontade de dar aula, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu comecei faculdade aqui em Rio Preto, fiz 2 anos de faculdade, no 3º ano eu transferi para São Paulo, fiz a faculdade em São Paulo, formei, prestei a OAB, passei, e aí entra naquela coisa, né? O que fazer agora? Aquele famoso 6º ano. E aí eu resolvi sair do Brasil, morei fora do país, e quando eu voltei para São Paulo. Arrumei um emprego em São Paulo, num grande escritório, e comecei a trabalhar, só que eu precisava estudar, voltar a estudar depois de um tempo fora. E foi aí que eu fui fazer pós-graduação. Fiz a pós-graduação na PUC, lá em São Paulo, uma pós bacana,
E quando eu terminei a pós, eu estava sentindo falta de alguma coisa, porque aquela advocacia que eu trabalhava, é óbvio que não é o escritório em si, mas aquele tipo de advocacia que eu era mais um. Então, assim, eu em São Paulo, a minha ânsia de crescer era muito grande, então eu me sentia um pouco preso. E aí eu cheguei a algumas conclusões e uma delas foi que eu queria voltar para Rio Preto, para montar o meu escritório, para ter a minha equipe. Uma questão de orgulho mesmo, sabe? De falar assim, pô, comecei na advocacia, patinando, sabe? Devagarzinho. E aí é um motivo de orgulho ter um escritório com a minha fachada. Era algo que eu queria, era um sonho. E quando eu voltei para Rio Preto, igual quando eu retornei para o Brasil, eu precisava voltar a estudar. Eu estava em casa um dia, falei assim, eu preciso estudar, mas eu já fiz pós-graduação. Pensei no mestrado, nem sabia para que servia. Sabia que era difícil. Um saco. Além de muito técnico, é caro, né? E é caro. E eu falei assim, eu preciso voltar a estudar, mas eu preciso subir um pouquinho. E aí procurei na internet e achei mestrado em Marília. Falei, onde que fica Marília? Mas eu vi lá o dia da prova, fiz a inscrição, estudei para fazer a prova e a prova era no sábado de manhã. Fui para Marília na sexta-noite, sozinho, sem conhecer a cidade, nada. Peguei um hotel lá, dormi, acordei, fiz a prova. Passei. Sem querer, passei. Passei, a prova foi de manhã, o resultado saiu 14h. E a primeira aula já começava às 7h. Desculpa, isso não foi no sábado, isso foi na sexta. Eu fui na quinta, aí na sexta-feira, prestei a prova na sexta de manhã. Na sexta, 7h, eu estava começando já na primeira aula. Eu nem voltei para Rio Preto. Nossa. E foi um momento muito sofrido, só que eu comecei a entender o que era o mestrado, comecei a pegar gosto por escrever artigos. E eu confesso que eu cheguei no mestrado achando que eu era aluno de escola, né? Todo feliz. E o pessoal não estava feliz, estava todo mundo focado. É outro público, né? E aí eu terminei o mestrado e comecei a procurar. Falei, bom, agora acho que eu posso dar aula, né? Eu sou mestre. E aí eu comecei a dar aula. E aí fui contratado por uma grande faculdade. E eu comecei a dar aula. E assim, para quem se comunica, dar aula é vamos dizer assim, é um tesão. Porque você conversa, você conhece pessoas, você sabe da dificuldade de cada um, você sabe da história de cada um, você sabe, você consegue trocar experiências, né? E eu acho muito válido isso para a vida, de trocar experiência. Ninguém sabe tudo, Sim. a ponto que não possa aprender. Eu falo para os meus alunos hoje que eu aprendo muito mais com eles. Né? Eu dou muito valor. Quando um aluno sai de uma cidade e demora 1h30 para chegar aqui, porque na cidade dele não tem faculdade. E eu, coisa de 15 minutos, eu estou na minha casa. Então, eu acho muito, muito agregador essa experiência de conhecer histórias. Conhecer histórias. Então, o que me motiva a dar aula, o que me levou a dar aula, foi o acaso. Você nunca sonhou? Nunca sonhei em dar aula. Planejou. Nunca sonhei em dar aula. Só que o que é engraçado é que, para minha turma da faculdade, que formou comigo lá em São Paulo, quando eu falei, fiz mestrado e sou professor, foi motivo de piada. Não, foi motivo de piada, ninguém acreditava. Inclusive, se eles estiverem assistindo, um beijo para todo mundo aí, porque eu venci. Cara, o que você falou tem muita coerência do tipo, ninguém esperava que você seria professor, nem você mesmo. Nem eu. Na época da faculdade, eu sentava no fundo, eu faltava pra cacete, porque eu ainda estava naquela pegada de jogar futebol. Então, quarto ano, quase que eu tomei pau, eu peguei 2 DPs.
do quarto para o quinto ano. Mas eu nunca sei, cara, eu não apresentava nem trabalho. Nada. Sei bem. Fiz a faculdade dizendo, eu não quero ser advogado. Porque eu vi o que meu pai passava. E acontecem as coisas. Exatamente, acontece. E o engraçado é que eu fiz pós-graduação em processo civil, que é uma matéria que os alunos têm até uma certa fobia de processo civil. Eles acham um absurdo de difícil. Inclusive, eu falo na minha primeira aula, quando é uma turma nova, a primeira coisa que eu falo é que eu criei uma igreja de processo civil, que eu busco a conversão deles do processo penal. W10. É, a igreja do W10. Porque é o seguinte, eu busco a conversão dos alunos que amam processo penal para processo civil, para tentar quebrar esse gelo. Sim. Porque é aquele negócio, quando você se fecha e fecha a mente para aprender algo, você não vai aprender. Se você chegar para aprender algo, ou até para ouvir algo, que você já vai não gostando, se torna algo maçante. Então, eu posso falar que eu tenho obtido um certo êxito nisso, não que os alunos deixaram de gostar de processo penal, mas eles começaram a enxergar o processo civil de uma forma mais leve. De uma forma mais leve. E a ideia do professor é deixar dessa forma a matéria, né? Aproveitando o gancho, como que foi a OAB para você? O exame da OAB foi difícil? Ah, foi uma tortura. Foi uma tortura. Acho que para todo mundo, né? O que você vê assim dentro disso? A dificuldade que os alunos têm? Qual foi a sua dificuldade dentro desse cenário? A dificuldade é não estudar durante o curso. É simples. Isso é uma bronca assim, que eu tenho com um tipo de aluno, porque o aluno ele tem 5 anos para estudar. E eu não estou falando que eu era um ótimo aluno, eu era um péssimo aluno na faculdade. E eu me arrependo. Só que eu não tenho vergonha de falar isso, porque talvez isso vai mudar o pensamento de alguém que não esteja levando a faculdade a sério. É uma pessoa que você é um exemplo de quem se arrependeu. Exatamente. Eu me arrependi absurdamente. Porque eu tive 5 anos para estudar. Eu não estudei. Aí o que eu fiz? Eu corri, paguei um cursinho, fiz 3 meses de cursinho, fui aprovado na OAB e eu achava que o mérito disso era do cursinho. Quando não é. O cursinho ensina o que a faculdade ensina em 5 anos. O mérito foi meu. Eu sentei a bunda na cadeira e eu estudei 3 meses e passei. Exatamente. E eu tenho muitos alunos que viraram meus amigos, que hoje a gente joga bola juntos. Eu tenho muitos amigos que foram meus alunos. E eu fico muito feliz, até fora esses amigos, mas de outros alunos, outras alunas, que passam na OAB, principalmente na primeira fase, sem cursinho, e que me mandam depoimentos no direct do Instagram agradecendo. Porque na hora da OAB, da prova da primeira fase, eles lembravam de processo civil até pelo tom da minha voz, até pelas piadas sem graça que eu contava, e eles falam isso, ele fala, porra, eu lembro da sua piada sem graça, mas... Mas é o que marca. É o que marca. É o que marca. Então, assim, você ouvir isso, sabendo que uma pessoa mudou ali o pensamento durante a faculdade, pô, isso daí não tem preço, cara. Isso daí não tem preço. É verdade. Entendeu? Nós somos marcados não pelo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Eu tenho um carinho pelo Fernando absurdo. Porque quando eu voltei de São Paulo, eu falei pra ele, cara, eu não tenho escritório, eu não tenho onde ficar. E ele falou, tem uma mesa aqui no meu escritório, na minha sala. Falei, você acha que eu vou ficar na sua sala? Você tá louco? Ele falou, você vai vir e vai ficar na minha sala. E eu não esqueço disso. Então, não pelo que ele tem, mas pelo que ele fez. E isso faz eu querer também fazer isso pela minha equipe, pelo meu escritório. Sim. Então é isso. E o aluno é a mesma coisa. Então a gente conseguir enxergar isso
que o aluno tá vendo, porra, eu tô pagando aqui R$ 1.000 para ficar no bar, eu tô pagando para faltar. Uma coisa, já vou deixar vocês falar, que senão só eu vou falar. Mas você é Não, um mas entrevistado, não somos nós. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte: você quer aprender ou você quer nota? Se você quiser nota, seja honesto com você e seja honesto comigo. Porque se eu pegar colando, eu vou tomar prova. Porque senão eu perco a autoridade. Pode ser o meu melhor amigo. Igual eu já fiz. Já tomei prova. Porque uma coisa, outra coisa. Sim. E eu já fiz isso. E depois troquei uma ideia e entendeu. Eu falei, é igual Ele sabe reconhecer que ele está errado. É igual um ladrão. É igual um ladrão. Você tem o risco de ser pego ou não. O aluno colando, você tem um risco de ser pego ou não. É assim. Depende. Você pode ser também um professor maldoso. Pode ser. Eu gostava de ser maldoso. Ah, não, mas aí eu não consigo dormir. Eu consigo. Porque se o cara está colando, ele sabe os riscos. Normalmente, a cola está onde? No código. Eu pelo menos fazia isso. Eu não sei se na tua sala eu cheguei a fazer isso. O cara não sabia porra nenhuma. A cola estava no código. Beleza, me dá o código aí. Ó. Fechava, leva lá para mim, faz a prova. Ele passava vergonha porque eu falava alto para todo mundo ver o porquê que eu tirei o código dele e eu deixava ele fazer a prova. Ele não vai conseguir fazer. Não, mas eu acho que na vida tudo é arriscado. Pô, se você quer colar, você tem o risco de ser pego. Se você quer assaltar, você tem o risco de ser pego. Se você quer trair, você tem o risco de ser pego. Se você quer desviar dinheiro da empresa que você trabalha, você tem o risco. Tudo envolve risco. Sim. Tudo envolve risco. Então, assim, o que eu falo para os alunos, o que eu tento mostrar é o seguinte: ninguém é mais moleque. Então, seja honesto com você e seja honesto comigo. Você quer nota? Chega em mim no começo da prova e fala: professor, eu quero nota. Eu vou te dar 7, que é a média, e você não faz a prova. E você vai embora. Porque, para mim, tanto faz. Pro aluno, é ele que vai dormir com isso. Sim. Agora, se você quer aprender, vamos lá, conte comigo. Agora é o seguinte: seja honesto. Seja honesto. Essa é a grande questão, né? Porque assim, a gente vê um número de reprovações muito alto das pessoas na OAB. E aí cria-se esse bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Que, nossa, a OAB é um negócio, coisa do outro mundo. Exatamente. E aí eu te pergunto o seguinte: a deficiência do estudo da faculdade, você faz 3 meses, passou. Nada mais é que passar na OAB é ter a nota. Sim. Aí você se torna advogado. Sim. Nos teus 3 primeiros anos de advocacia, qual foi o seu maior desafio, problema que você passou ali? Você falou, nossa, isso aqui eu poderia ter levado. O maior problema foi começar a advogar, tanto é que eu fui embora do Brasil. Tanto é que eu fui embora, passei na OAB e vazei, fiquei 1 ano fora. Fui para Nova Zelândia, fui para Austrália. O que você foi fazer para lá? Ah, eu sei lá, não sei também. Deu? É a mesma coisa que você perguntar um como estalo, você dá aula. Não sei também, cara, não sei. Mas por que você foi fazer lá? Você, na sua cabeça... Não, na verdade eu te fui levou? Você não sabe dessa história? Que eu fui para Nova Zelândia porque negaram meu visto nos Estados Unidos? Não. Eu não posso entrar nos Estados Unidos. Não podia, né? Não podia, porque... Nem eu sei por quê. Não tinha o tamanho necessário. Porra. Tinha a reguinha na parede ali que você tinha que medir tanto. Não, eu fui para Nova Zelândia porque lá não precisava de visto. Mas depois você foi para a Austrália. Mas eu tava lá já, tava lá do outro lado já. Então, fiquei na Nova Zelândia, fiquei na Austrália, para as Ilhas Fiji, fiquei tudo lá na Oceania. E o que você fazia? Pô, lavava prato. Lavava prato mesmo. E não é vergonha, não. É uma profissão digna. Uma profissão digna, porque o que eu tirei de experiência morando fora... Experiência de vida. Experiência de vida. Porque assim, igual o Roberto perguntou, qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade é igual todo mundo tem, é de começar a trabalhar. Porque é uma coisa, e eu vejo isso todo semestre com os alunos do 10º período, que estão formando, o aluno terminar a faculdade é fácil. Passar na OAB, vamos dizer assim, é tranquilo.
né? Você estuda e passa. Pode não passar na primeira, na segunda, mas você vai passar. O que é difícil é o sexto ano. É o sexto ano. O sexto ano é o primeiro ano da advocacia. Isso é difícil. E eu senti a dificuldade, o que eu vejo dos meus alunos. Porque uma coisa está na faculdade. O aluno em dezembro, no último ano, ele está rindo. Cara, em janeiro, ele é advogado. Ele já não ri, ele já não dá risada igual ele estava dando na faculdade. Entendeu? Então, quando eu formei, eu falei assim, porra, tenho 22 anos, eu não tinha nem barba. Que jeito que eu vou passar confiança para um cliente? E não pela capacidade técnica. Não. Mas por experiência de vida. Como que eu vou fazer um divórcio, apesar de saber fazer, mas como que eu vou falar para uma pessoa, entendeu? Como, assim, a parte técnica é uma coisa, mas a advocacia envolve muita experiência. O cliente não se sente seguro, porque na visão dele, você não tem experiência para conduzir o caso. Você é um moleque ainda. Exatamente. Eu sofri muito isso por causa do meu pai. Quantas vezes chegava uma pessoa no escritório E queria falar com ele. e queria falar com ele. Ele não estava. Eu estava, mas eu quero falar com seu pai. Quantas e quantas vezes. Então eu era uma sombra. Então sim, igual o Roberto, né? Voltando. Ele falou, qual foi a maior dificuldade? Eu acho que é de todo mundo. É de você virar a chave e falar assim, vou sentar a bunda e vou trabalhar. Eu vou sentar, vou pegar um computador, cara, e vou trabalhar. Vou ralar. Aí o que eu fiz? Passar. Como eu não falava inglês, estudei muitos anos aí em colégio estadual. Eu estudei acho que da quinta série até, na antiga quinta série até o terceiro ano. Até o segundo ano, né, do colegial, eu estudei em colégio estadual e eu nunca fiz curso de inglês, nada. Quando eu formei, que a chave virou, eu falei assim, eu preciso falar inglês. E como tinha sido negado para os Estados Unidos, porque eles achavam que eu ia para ficar como imigrante legal. E iria. Lógico que iria. Aí o cara... O que o moleque de 18 anos vai fazer nos Estados Unidos? Não, vai vendo. Eu tinha 22 anos, aí eu fui lá em São Paulo, né, tirar o visto. Aí eu lembro como se fosse ontem. Tem um vidro, né, blindado assim, que você fala ali. Aí o cara falou com aquele sotaque, né? O que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, eu vou lá para aprender inglês. Ele falou assim, quanto tempo? Eu falei, 3 meses. Ele falou, você acha que você vai aprender inglês em 3 meses? Aí ele falou assim, ele mentir, pô. Ele falou assim, você tem carro no seu nome? Eu falei, não. Você tem algum imóvel no seu nome? Não. Pronto. Você tem empresa no seu nome? Eu falei, não. Ele falou, não tem nada que te prenda no Brasil, então? Eu falei, não. Aí ele fez assim, ó. Aí tem o vidro e tem um telefone do lado, né? Aí ele pegou e fez assim, ó. Pega o telefone. Aí eu peguei, porque é muita humilhação, né, cara? Aí eu peguei o telefone. Oi? Ele falou assim, seu visto foi negado. Pum, e desligou, não deixou eu nem apelar, sabe? Já era, cara. Perdi o visto. Aí eu falei, vou pra Nova Zelândia. E, porra, foi sensacional, cara. Cheguei lá, trabalhei num café, numa cafeteria. Lavei muito prato, lavei chão, lavei banheiro e eu não me arrependo de nada. E o que eu vi de experiência, assim, é que lá você consegue ter uma vida digna com qualquer tipo de trabalho. Qualquer lugar, não é só lá. Não, mas a cidade que eu morei, que é em Auckland, não é a capital da Nova Zelândia, mas é a maior cidade. Na época tinha ali 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão, você imagina que é o tamanho de Campinas. Sim. É a maior cidade do país. Na época era a 4ª cidade mais segura do mundo. Era a 4ª cidade mais segura do mundo. Onde o policial não usa arma, onde no noticiário não tem desvio de verba de políticos, criminalidade. É surreal. É surreal. Então, assim, isso me abriu muito a mente para falar, porra, a gente tem muito a evoluir. Entendeu? Então, essa experiência de vida foi que
eu fui embora quando eu formei e eu voltei e eu falei, não, agora eu vou arrumar um emprego, porque teoricamente eu já tinha um ano de formado, né? Mas eu não tinha trabalhado. Mas foi isso. E aí a dificuldade é essa, de você começar, de você captar cliente, de você não saber nem por onde começa. E isso não é uma dificuldade de quem é jovem, um jovem advogado. Um jovem como ser humano. Isso é de jovem advogado. Porque eu tenho alunos mais velhos, mais experientes, que têm 50, 60 anos, que estão fazendo direito ali por conhecimento. E que depois que aposentam, eles querem começar a advogar. E a dificuldade deles é exatamente a mesma de alguém que tem 22 anos. De você sentar e falar assim, eu tenho cliente, mas eu não sei como fazer a procuração. É interessante isso. Dentro desse cenário, vou só aproveitar o gancho que você falou que você foi para Nova Zelândia. Você gosta de jogar bola? Gosto. E lá você jogava? Não. Não jogou bola lá? Não. Conta um pouquinho dessa história aí, falsa de jogador. Não, você não pode falar que a história é falsa. Você falou que não jogou? Não joguei porque não deixaram. Mas Então tem uma história. Pô, Alguém mentiu nessa história. É a história. assim, Porque se nós sabemos é porque alguém nos cara, falou. quando eu fui pra Nova Zelândia, eu não sabia onde era Nova Zelândia. É a mesma coisa que eu não sabia onde era Marília. Marília fica 2h30 daqui. Eu falei, pô, a Nova Zelândia é um país que não precisa de visto, eu vou pra lá. E eu pensei, será que ela tem campeonato? Tem futebol? Só que lá é rugby. Falei, pô, meu porte físico, acho que eu não dá, vou. os caras vão te jogar pra cima. Não, eles vão me usar como bola, né? Eles vão me arremessar. E ainda era assim? Era um palito. E aí eu comecei a pesquisar os times. Eu lembrei que no campeonato mundial aí de futebol e tudo, sempre tem um time da Oceania. Ou é o time da Austrália, ali de Sydney, ou é o Auckland City. E eu falei, porra, não é possível. Não é possível. Os caras não têm um campeonato brasileiro, assim. Os caras não têm um campeonato nacional. O campeonato ali é meio que da Oceania, todo mundo junto, porque são pouquíssimos times. Aí eu falei, não é possível, eu joguei bola a vida inteira. Não é possível que eu não vou conseguir jogar nesses times. Na minha cabeça, eu ia chegar, eu ia ser titular, eu ia disputar o campeonato mundial. Eu ia disputar o mundial, sei lá, Auckland City, número 10, o Elton, jogando contra o Chelsea. Jogando. Na minha cabeça era isso. Aí, antes de embarcar, comecei a mandar mensagem para os times de futebol da Nova Zelândia. Coloquei no Google Tradutor. Falei, oi, eu sou brasileiro. Jogo futebol. Estou chegando. Chegarei na Nova Zelândia no dia tal, assim. Teve um time que respondeu. Quando você chegar aqui, você avisa para vir fazer um teste. Só que não era na cidade que eu tava. Que eu ia, né? Não era na cidade que eu ia. E aí eu não fui. Mas eu me arrependo, cara. Porque uma hora dessa era pra eu estar jogando Mundial. Não, e na minha cabeça, porra, os caras nunca jogaram futebol na vida. Existem oportunidades que é uma vez só na vida, cara. Sabe que eu tenho um amigo que é empresário de futebol? Eu tenho 35 anos. Eu falei pra ele semana passada. Eu falei, pô, eu acho que eu ainda jogo numa segunda divisão do campeonato japonês, do campeonato da Ucrânia. Me manda pra um time desse, vai. Não dá mais, já passou. É óbvio. Agora, Infelizmente. Você já tá só casado. tomar um skin agora. Então, agora você tem outras perspectivas na vida, né? Outras prioridades. Nós até estávamos conversando antes, né? A questão é, o que o Elton quer agora, daqui para frente?
Primeiramente que voltou toda essa vida louca que foi acontecendo, de repente, sem uma previsão, eu quero ser advogado, eu quero ser jogador, eu quero ser lavador de prato, não sabe, foi acontecendo. Você voltou para Rio Preto, eu sei da tua história, o que aconteceu lá atrás, teu pai teve uma enorme dificuldade, inclusive uma vez eu fui com o irmão dele, eu era amigo do irmão dele, eu fui conversar com o pai dele é amigo da minha mãe, né, de infância, e nós chegamos lá na fábrica, lá o pai dele dormindo num quartinho, ele não tinha nem casa mais. Passa Lembra disso? Estava numa pindaíba muito grande. E houve o divórcio, aí eles foram, vocês até mudaram daqui de Rio Preto. Então tem uma história por trás aí de sofrência, né? É que todo mundo agora vê agora o Elton, professor universitário, bonitão, de motona. Só que agora tá jogador aposentado. Quase jogador aposentado. Quase jogador. E agora um quase casado. Tá com a perna aqui. É igual aquele negócio, time dos casados e dos solteiros. Você já tá com uma perna nos dois. Meio tempo em cada um. Mais ou menos isso. Eu tive o privilégio de ver você nos dois estágios, cara. Olha isso. Assim, essa pergunta é muito difícil, porque é igual. Eu contei poucas histórias aqui agora. Mas a história de o que me levou a ser professor e da advocacia, assim, de hoje, ter o escritório, nem eu sei como que minha vida acontece. Nem eu sei. No sentido de eu tenho planos, eu tenho projetos, mas eu não me prendo a projetos. Porque eu acredito que a vida, né, para quem tem fé, para quem acredita em algo, eu acho que por mais que demore, por mais tempo que demore, ou de dificuldade, eu acredito que a gente já nasce ali com meio que um caminho trilhado. Porque se você pensar, se você conversar com meus amigos da faculdade, lá de São Paulo, você fala assim, quem nunca seria professor? Quem nunca faria mestrado? Eles vão falar, o Elton. Eu não vou falar meu apelido lá em São Paulo, né? Porque... isso é fácil de descobrir. Não, é linguiçada. Se falar assim, quem que não vai ser professor? O linguiçada. Então, assim, você vê que loucura, cara. Eu fui para São Paulo, fui para fora, voltei... E aí voltei para São Paulo, voltei para Rio Preto, fui fazer mestrado sem ter ideia. No primeiro dia do mestrado, lá no dia da prova, teve a prova escrita e teve a entrevista. Tem a entrevista. E teve a entrevista para ver se você ia ser aceito. E depois a análise do currículo Lattes. Terminamos a prova, todo mundo ali prestou a prova, falou, vamos almoçar, todo mundo? E aí começaram, não, porque o meu currículo Lattes, porque eu preciso atualizar o meu currículo Lattes. Eu falei assim, que porra é essa de currículo Lattes? Eu não entreguei. Perdidinho. Aí ele falou, como você não entregou? Eu falei, não sei nem o que é. E aí eu falei na entrevista, eu falei, olha, eu não tenho currículo Lattes porque eu nunca dei aula, eu nunca participei de projeto acadêmico, então eu não fiz. Então assim, Você foi autêntico. É o que eu sempre falo. Ninguém morre por ser honesto. Ninguém morre por ser honesto. Então, a honestidade fez eu ter um círculo de amigos. Eu sou amigo de todos os meus ex-chefes lá de São Paulo. Tenho bons amigos em São Paulo. No escritório, quem entra, quem sai. A amizade continua. Eu mesmo aqui com vocês, nós trabalhamos juntos aí uma época, quando eu estava começando no escritório, e a amizade só vai fortalecendo. Então, eu acho que a questão da honestidade eu levo muito, muito sério, entendeu? Então, se você perguntar o que você quer para a vida, o que você planeja, normal, todo mundo planeja em casar, ter uma família, o escritório hoje está consolidado, mas é consolidar cada vez mais.
Eu tenho meus projetos particulares aí para montar meu curso de processo civil. Já fiz 2 cursos particulares, mas eu estou com outros projetos, agora com esse negócio de pandemia, de curso online, então, de gravar um curso. Então, eu tenho meus projetos. Só que eu vou vivendo a vida, porque eu não sei, igual eu falei, eu não me prendo. Vocês me conhecem. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, tá tudo certo, né? Você busca outros caminhos, né? Eu acho que vocês devem ver muito isso acontecer demais, assim. O cara forma e já monta um puta de um escritório e acha que a vida é fácil na advocacia. E aí eu tenho diversos amigos que montaram um escritório, deram um passo muito grande e acabaram fechando. E eu fico triste por isso. Eu estou formado há 12 anos. Eu fui montar o escritório alguns anos atrás. Porque foi um passo de cada vez, dá um passo, consolida, dá outro passo, consolida. E o tombo, se vier, o que a gente tem que colocar o risco, óbvio, Claro. o tombo é menor. Então você consegue se estruturar. Então a questão da sociedade, eu sempre fiquei meio receoso em ter sócio, né? Porque eu sei a dificuldade que vejo, tenho exemplos próximos e assim, sozinho você cresce. Só que você cresce devagarzinho. Com sócio você pode crescer muito mais rápido. Porque são 2 pessoas, são 3 pessoas, são 4 pessoas correndo. Sozinho você vai sozinho. É muito relativo. Não, A questão certeza. é qual o caminho melhor? Qual o caminho? Exatamente, é o que eu falei. Esse cara aqui, como que ele começou? Ele era mecânico. É um gênio. Ele fazia meio período com o pai dele, arrumando os carros lá, alinhamento, balanceamento e tal. Meio período, estágio e à noite faculdade. Hoje É ele um gênio. O Roberto é um exemplo a ser seguido assim, ó. Pô, não tem o que falar, tem que dar uma palestra para alunos, é verdade, tem que, pessoas assim, jovens. Quantos anos você tem de formado? Eu me formei em 2014. Você tem o que aí? Tá indo pra 6, 7, 8 anos. Você é um jovem advogado também, Sim, entendeu? sim. Só que o seu exemplo é de superação e de sucesso é absurdo. E esses exemplos têm que ser levados para a sala de aula. Para mostrar que nada é impossível. Mas é igual você falou, é um passo de cada vez, É um né? passo de cada vez. Um passo daqui. Óbvio que é dali. relativo esse negócio de crescimento. Isso sem dúvida. Eu estou falando o meu pensamento. Eu prefiro crescer devagarzinho. E é que, na verdade, você não está crescendo sozinho. Você está levando outras pessoas com você. Pô, mas isso... Não é? É natural. Assim, você sem cresce dúvida. sozinho. Vamos supor, você começou lá no escritório com nós sozinho. Lógico. Com uma mesa lá dentro da sala do Fernando. É. Daqui a pouco você foi para a sala com o Guilherme que dormia sentado, lembra? E logo eu lembro quando você falou assim, ó, eu vou para o meu pai e meu sonho é dali construir o meu escritório. Exatamente. Então, isso é, na minha visão, eu achei que você sempre brincou, eu sou ousado. E realmente é isso. Você foi ali devagarzinho, né, sentindo e fazendo. Deixa eu te perguntar, você falou que ia lançar um curso de processo civil. Nesse curso de processo civil vai ter as dicas da voz Aura? Cara, a voz Aura é muito difícil para gravar um vídeo. Você já viu o vídeo da minha avó? Claro que eu vi, pô. A minha avó é muito difícil, cara. Ela é muito estrela. Onde você tirou aquela ideia? Porra, não sei, cara. Um dia eu tava lá almoçando com ela. Eu falei, vó, põe meu boné aí, vamos gravar um vídeo. E ela, ai, onde vai aparecer isso? Eu não sei nem falar. Aí eu tive que pegar, se eu não me engano, eu acho que eu gravei com ela os elementos da ação. Elementos da ação. Os elementos da ação. Nossa, foi um sufoco para ela decorar os elementos da ação. E aí ela falava, e aí ela ficava brava. Putz. E foi, sabe, assim... É igual eu falei, a coisa vai acontecendo ali, é meio que
é espontâneo, não é nada programado, nada forçado. É igual aqui. Conta aí pro pessoal o que você me ligou para vir fazer hoje. Vem participar de um podcast. Veio. Aparece no escritório, 5 horas da tarde, na sexta-feira. Eu falei, pra quê? Não, aparece lá, nós vamos fazer uma conversa lá, vamos gravar. Não, eu falei podcast. Um podcast, uma conversa. Você não perguntou nenhum assunto. Eu falei, que horas? 5 horas. Vamos. Vai falar sobre o quê? Não sei. Mas é isso aí. Isso te coloca na frente de muitas situações que pessoas que ficam planejando ali não conseguem. Então, assim, oportunidades na sua vida apareceu por causa disso. Isso é uma vídeo que você mandou hoje. As oportunidades, elas aparecem porque você se expõe. Qual é o resultado que vai dar de você vir num podcast ou você fazer qualquer coisa? Não sabemos. Mas pode surgir inúmeros. E a gente não consegue ter essa dimensão. Mas você veio e fez. Sim, a gente tem que pensar também que a vida é muito curta, né? Às vezes eu paro para filosofar algumas coisas, assim. Apesar de ser espontâneo, assim. Não dá certo. Às vezes Pra você não dá certo. Às vezes eu paro para filosofar, assim, e eu penso... Porra... Vou lá fazer um podcast, não tem assunto, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas, porra, eu vou fazer isso ser divertido, sabe? Isso daqui é mais uma experiência. Vamos voltar. O que você foi fazer em São Paulo? Eu fui fazer faculdade. O que você foi fazer na Nova Zelândia? Sei lá, eu fui aprender inglês, eu fui e arrumei trabalho e eu não conseguia me comunicar. O que você foi fazer no mestrado? A coisa vai indo. Então, o podcast aqui, eu fico muito feliz de ser o primeiro, né? Não sei nem se vai pro ar isso, né? Tem gente assistindo. E eu fico muito feliz, assim, porque isso mostra que vocês não têm juízo mesmo. Nenhum. Cara, é aquela questão de loucura. Cada um tem a sua loucura. E eu não me lembro o termo daquele vídeo de hoje de manhã, mas o item 4 me fugiu agora. Tomei um pouquinho de uísque, fugiu agora. Mas é mais ou menos questão da ousadia. É o arriscar. Tudo na sua vida não foi meio que arriscado? Pô, lógico. Foi tudo... Se você não arriscar, e eu acho que é esse termo mesmo, Roberto, arriscar. Cara, quem não arrisca não vai saber o fruto que você pode colher. É muito estranho isso. Poxa, isso aqui, esse projeto de um podcast, que não é jurídico. Se for jurídico, ninguém vai assistir. Vai assistir alguns advogados e vai falar assim, pô, esse cara tá falando muita merda aí, tá muito chato. Eu já sei isso daí que ele tá falando. Não é essa a intenção. Nós não falamos de direito aqui até então. Exatamente. Estou estudando para apresentar amanhã na pós o ônus da prova. Não vamos discutir isso aqui. Mas é a questão de trazer elementos que muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabem quem efetivamente é o Elton. Quem era o molequinho que eu conheci e o cara que ele se tornou. Ele só sabe o seguinte, porra, o Elton é um cara que tem um puta do escritório, é professor, comprou uma motona, que é um sonho que você há muito tempo me fala. E as pessoas não sabem o que você passou para chegar nisso. Que nem você falou, você chegou aqui e falou, cara, eu não tenho onde ficar, fica comigo. Mas eu vou te atrapalhar, vai lá. Mas vai lá. E a partir daquele momento você foi colocando na sua cabeça do tipo assim, o que eu preciso fazer para conquistar? E foi indo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Olha onde você chegou. Esse negócio de arriscar é quando, né, o medo te paralisa. O medo do julgamento de pessoas que você não deve satisfação te paralisa. E isso, com a internet agora, isso tem acontecido demais. Dá para ver pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que têm muito conhecimento, que tinha tudo para compartilhar conhecimento,
só que não consegue gravar um stories no Instagram, porque trava, porque bloqueia. Então, assim, e às vezes está deixando de conseguir algum cliente, tá deixando de crescer porque o medo paralisa. E esse projeto aqui, do podcast, é sensacional, porque muitas pessoas gostariam de fazer um podcast, mas por causa dessa cultura do cancelamento, porque medo de se expor, de dar sua opinião, isso paralisa as pessoas. E às vezes a pessoa tem muito potencial. E esse negócio de ousadia, a ousadia chega ao ponto que eu me dei um apelido. Todo mundo pergunta de onde surgiu o W10. E muitas pessoas não sabem. Tipo, a maioria me chama de W10, os alunos me chamam de W10, mas não sabem o porquê. É meio besta, né? É lógico que é besta. Eu sei, né? Mas nem todo mundo sabe. Porque eu precisava de uma marca que eu quebrasse a distância entre aluno e professor. Doutor Welton, mestre Welton, professor Welton. Eu não gosto nem que me chame de professor, porque isso você distancia o aluno. E eu acho que o ensinamento jurídico, né? Vamos colocar todos, mas vamos falar jurídico, que é a nossa área aqui. O aluno vê o professor aqui. Não, a gente precisa igualar para conseguir falar com o aluno. Então, eu procurei uma marca que eu pudesse brincar comigo mesmo, mas que eu pudesse também trazer o aluno para próximo de mim. Então, 10 vem da nota 10, né? Cara, isso tudo eu que pensei, tá? 10 vem da nota 10. Vem da camisa 10. Não, só que isso foi secundário. No começo, eu falei, pô, Cristiano Ronaldo é o CR7. O Ronaldo é o R9, né? O fenômeno. Eu sou o W10, pô. Porque é uma brincadeira de futebol, para quem joga futebol conhece. E o aluno remete também a nota 10, inconscientemente. Marcou. Marcou. É aí que vem o problema. Que você falou do medo de ser, vou pensar, ridicularizado. Eu não tô nem aí. Mas aí que está o problema. As pessoas têm medo disso. Se quiser, eu vou mandar meus boletos lá. Porque você, mesmo sabendo que seria, manteve esse negócio. O Roberto faz vídeos. E que são legais demais. Quantas pessoas não devem estar falando assim, olha que idiota. Bastante. Mas tá louco pra fazer um vídeo igual. Mas não tem coragem. Mas tá louco pra fazer um vídeo igual. Tá falando, nossa, que idiota, mas putz, eu queria ter coragem. Porque assim, você se expõe, né? E a partir do momento que você se expõe, você vai ouvir críticas, elogios. Eu acho que tanto um quanto o outro você tem que tomar cuidado. Sim, lógico. Né? Então, assim, o aluno ele gosta de você, ele vai te elogiar, bacana. O aluno que não gosta vai te criticar, também bacana. Só que é igual você falou, não paga meus boletos. Eu não me preocupo, por exemplo, hoje a gente faz vídeo, eu não me preocupo se isso vai trazer cliente agora ou não, se isso vai converter. Eu só quero fazer. Vamos ver o que vai dar. O máximo que vai acontecer é estar como está. Exatamente, cara. Então vamos fazer. Entendeu? Esse é o cenário que eu penso. Não que esteja ruim. Mas assim, vamos ver o que acontece. Por quê? A gente vai amadurecendo. Cada vez que você faz um conteúdo, é igual aula. Você vai dar uma aula, você não estuda. Quando a gente vai gravar o vídeo, a gente estuda. A gente pensa na dificuldade, a gente pensa no outro. Não é, eu vou fazer tô na telha, né? Sim, lógico. Então, dentro dessa ideia de ousadia, como você se intitula, ousado, cara, o que deu na sua cabeça de fazer um mochilão na Europa? Ah, cara, eu já estava um pouquinho mais velho, né? O Fernandinho sabe muito da minha história, da dificuldade e falando da moto. Eu tenho 35 anos, eu tenho esse sonho, sei lá, desde os 10 anos, em ter uma moto esportiva azul, que é exatamente essa que eu comprei. Era meu sonho de criança.
Pô, demorei 25 anos para conseguir comprar. Por quê? É um passo de cada vez, sem fazer loucura. Comprei um apartamento, reforma o apartamento, beleza, monta o escritório, reforma o escritório, compra o carro, quita o carro, sem loucura. Só que chegou uma hora que eu falei, pô, eu vou começar agora. Eu mereço. Exatamente. Chega uma hora, assim, sem fazer loucuras. Sim. Não sou uma pessoa rica, mas também já não sou mais aquele que você conheceu lá atrás e sabe das dificuldades. Então eu falei assim, eu acho que está na hora de fazer as coisas que meus amigos fizeram 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu não tinha condição. Então eu via todo mundo, vai para a Europa, faz mochilão, compra carro bom, compra moto. Então eu falei assim, eu acho que agora, né, dá para fazer isso. E aí, falando da moto, eu realizei um sonho, né, comprei a moto. E o mochilão foi o mesmo esquema. Foi o mesmo esquema. Me programei, né? Me programei, gostava, né? Muito de balada, de festa, e vai em festa cara, e gasta muito dinheiro. E às vezes que nem tinha, né? Na época, mas passa o cartão. Passava o cartão e depois resolvia. Mas eu falei, eu vou esquiar. Eu acho que ninguém sabe disso, mas uns 8 anos atrás, eu ainda estava, o escritório estava começando, estava voltando de São Paulo. Eu pensei, falei assim, um dia eu vou para a Suíça, porque eu achava a Suíça, nem sabia onde ficava a Suíça, mas eu achava a Suíça top. E aí tem uma turma de amigos que gostam de esquiar. Antes da pandemia a gente estava indo todo ano, né? Fomos para o Chile, fomos para Bariloche lá na Argentina, e a mesma turma, e surgiu a oportunidade da gente ir para os Alpes franceses, que é divisa com os Alpes suíços. É divisa, daqui para cá é a França, daqui para cá é a Suíça. Só que eu pensei, eu falei, porra, eu vou pagar uma nota na passagem para ir, ficar uma semana e voltar, nem a pau. Nem a pau. Eu vou ficar 30 dias, mas eu não tinha dinheiro. Aí o que eu fiz? Me programei e falei assim, ó, a viagem é em tal época. Um ano antes, eu comecei a juntar dinheiro, não fui em mais nenhuma festa. Difícil, hein? Não, é sério, o foco, eu sou muito focado, então assim, o foco era viagem, então, paguei a passagem parcelado, paguei o hotel parcelado, aí a hora que eu terminei de pagar o hotel, eu paguei o seguro, depois que eu terminei de pagar o seguro, eu comprei euro, então, foi tudo programado, só que, Roberto, foi essa coisa assim de, a viagem foi mais um sonho, só que foi totalmente programado. Então, o que eu pensei? Pô, os países lá de trem, você faz em 2 horas. Você faz em 2 horas, de um país para o outro. Você vai da Bélgica para a Holanda, você vai de Bruxelas para Amsterdã, você vai para Londres, você vai para Paris. Fui para Genebra, na Suíça. Então, eu fiz uma logística, me programei, né, junto com meus amigos. Tanto é que eu fui o primeiro a ir e o último a ir embora. A maioria dos amigos nós encontramos no meio da viagem, então já tinha conhecido alguns países. Mas foi isso, foi realizar um sonho que muitos amigos fizeram lá atrás, mas que eu consegui fazer 3, 4 anos atrás. Então, é isso, é estabilizar. Estabilizei? Então agora eu vou começar a curtir a vida, fazer o que eu sempre quis, porque eu vi um vídeo muito interessante no YouTube essa semana, um pensador, chama de filósofo, mas é um cara que troca uma ideia. Ele chama Eduardo Marinho. Sou fã dele. Porra,
Eu descobri ele semana passada, cara. Sou fã desse cara. Essa semana eu comecei a assistir uns vídeos dele e ele fala: se a vida, se a meta de vida fosse juntar patrimônio, o rico não morreria. Exatamente. E aí eu fiz isso. Então, estabilizei. Falei, agora eu fui viajar. Agora comprei a moto. Agora, o que eu vou fazer o ano que vem? Esse ano, eu não sei. Casar. Agora... Além de casar, como próxima etapa, teria alguma outra? Não. Então é casar. Tem que casar, mas exatamente. O próximo passo que eu digo. Sim, é casar, é ter filho. Ninguém começa um relacionamento, né? Com o intuito de terminar. Óbvio que não. Então. Óbvio que Ué, não. quanto tempo você namorou a Nicole antes de morar junto? 4 anos. Então eu tenho mais um ainda. Puta, aí fudeu. Porque eu namorei a Luana 1 ano e pouquinho eu casei. Mas você é um... Idiota, louco. Mas o Ela quê? tá assistindo, hein? Sim, mas eu Ela tô tá falando, assistindo, hein? é um idiota, é um louco. Antes eu tinha namorado muito tempo, aí eu namorei uma, namorei outra, namorei outra. Eu não sei, simplesmente aconteceu, eu falei assim, é essa. Não sei, aconteceu. Só porque nós estamos falando aqui, ela perguntou se já começou. Tô preocupado com você. Tô perguntando se ela tá assistindo. É aqueles negócio que a gente sempre falou, cara. As coisas acontecem naturalmente do jeito que tem que acontecer. Isso aqui, esse nosso projeto, que vocês ainda não estão vendo, o Egberto, começou 2 meses atrás. Vamos fazer? Vamos fazer. Sensacional. Quando que surgiu o nome do Elton? Essa semana. Hoje. Vamos ver quem que não tem nada para fazer durante o dia. Você entendeu? As coisas naturalmente acabam acontecendo porque tem que acontecer. É como você falou, parece que todo mundo tem um caminho já traçado. Já está traçado. Eu pensei em você, não foi ele, fui eu que pensei em você, porque você tem uma história, eu sei da sua história, você é um cara resenha, fala mentira, tem muita história para contar. Pô, você fala que é mentira, o pessoal vai achar que eu tô mentindo essas histórias, aí vai... Nem tudo. Não. Quando foi mentira, eu contei que eu menti. Que foi então tá eu bom. falei que eu era jogador de futebol. Então tá bom, então tá bom. Não, quando é mentira, eu falo que é mentira. Igual uma vez no fórum, tipo assim, eu tenho um escritório com muita gente e tal. Bom, algumas coisas assim, né? Ué, mas é o que eu falo pro pessoal lá, pra minha equipe. Quem não arrisca? Eu falo pro pessoal da minha equipe. É ousadia. Pô, você vai pra rua, fala que o escritório é seu. Fala que o escritório é seu. Que moral que você tem? Você vai atender, vai pegar um cliente no meio da rua assim e vai falar, vamos lá no escritório de um amigo meu. Eu acho que a questão... Não pode nem falar. Não, mas... Assim, sabe? Meu escritório é esse, meu escritório. Mesmo que não e não seja. Não é que é mentira. Não é que é mentira. Mas é uma questão de... Igual, quando eu falava que o escritório era meu, quando eu estava lá na sua sala, a questão é o seguinte. Pô, eu sinto que o escritório é meu, eu me sinto à vontade. Sim. E eu tento fazer isso na minha equipe. Mas eu falo aquele dia, lá foi uma situação diferente, né? Mas eu falo lá pro pessoal, eu falo, pô, sintam-se como donos do escritório. Entendeu? E você tem, pelo que eu vejo, é a mesma situação que acontece aqui. Não tem aquela vinculação de alguém superior. Deus me livre. Ela é natural. Ela é natural. As coisas acontecem naturalmente. Não é aquele negócio que é imposto, como você já viu, porque nós passamos por um lugar que era tudo imposto. Sim. Ou é assim ou não é. Até a produção cai, né? Quem fica satisfeito? Quem fica feliz em trabalhar? Ninguém. Em um lugar que é tudo assim, eu mando, eu quero assim. Acho que isso daí está ultrapassado E já, você né? aprendeu de uma forma que... Não estou dizendo que pelo fato de você ter ficado conosco, mas a vida te mostrou que aquele caminho do imposto não é o melhor. Cara, a eu ser vou, seguido. eu vou
ser bem sincero, e isso não é segredo para ninguém, talvez para o pessoal que está assistindo aí, muitas pessoas não vão saber disso, mas isso não é segredo. Eu acho que todo mundo tem que ter um guru. Guru que eu digo é alguém em quem você se espelha. Sim. É alguém que você... É alguém mais experiente que você pode tirar dúvidas, pedir opiniões, sugestões. E eu tenho na minha vida, eu tive, né, vamos dizer assim, a sorte de ter pessoas na minha vida profissional que são responsáveis pelo sistema do meu escritório hoje. Vamos começar lá de trás. O Eduardo Galdão de Albuquerque e o Abílio Bogado eram, né, sócios, né, que eu fui estagiários em São Paulo e que eu sou amigo até hoje. E que lá não tinha esse controle de horário, era super tranquilo. E eu tenho grandes amigos, o Thiago Amâncio, o João Galdão, o Diego Chad, que era o pessoal da equipe inicial que estava começando. E que são meus melhores amigos em São Paulo até hoje. E que tinha essa sistemática. Posso falar também do André Giorgio, que é meu primo, que é um grande advogado aqui em Rio Preto, e que tudo que eu vou fazer profissionalmente, eu ligo para ele e falo, pô, André, posso trocar uma ideia com você? Eu estou pensando em mudar o escritório, tô com os planos. E aí ele, de fora, ele me fala. E o Fernandinho é um deles. Que tá na mesma turma. Por quê? Pô, quantas vezes eu falei, vamos trocar uma ideia aí que... Manda o sarrafo que vai dar certo. Então assim, eu acho que a gente tem que ter pessoas mais experientes e que a gente se espelha. Porque outras pessoas vão se espelhar em nós. Sim. Então, eu acho que... Bons exemplos. Bons exemplos. Então, eu entendi na minha vida acadêmica e agora já como advogado que o escritório... O Roberto é a prova viva disso. Que você não precisa ter horário. Óbvio que depende de caso a caso, de profissão. Sim. Mas o Roberto é a prova disso, de que rende muito, muito absurdamente, venceu na vida, sem essa imposição. Sem essa imposição. Então, Sim. eu vou só puxar um link no que você falou. Bons exemplos não necessariamente são pessoas que não erram, né? Um exemplo, bom exemplo de um líder para mim é o cara que erra e fala, olha, eu errei e agora nós vamos seguir esse caminho. Isso é ser um bom exemplo. Exemplo com ele mesmo. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, tem um projeto de uma ação assim. Aí ele falou assim, não sei. Posso fazer? Pode. Isso é um bom exemplo. Porque ele confiou e deu frutos. Não é que eu descobri o país, não é isso. Mas ele confiou. Um líder, um bom exemplo é esse. Se eu tivesse errado, estava tudo bem também. Então, se a gente dá essa liberdade para as pessoas tentarem, a gente se torna um bom exemplo porque essa pessoa também vai dar liberdade para o outro tentar. Então, um bom exemplo não é necessariamente uma pessoa perfeita. Uma pessoa que acerta e erra e que quando erra tem a humildade de falar, não, eu errei e vamos junto. Pelo menos é assim que eu penso, né? Mas eu acho que esse é o segredo. E quando a gente está falando de faculdade, da relação entre alunos, né? Eu acho que é exatamente isso. É mostrar que o professor não é um cara perfeito. Isso permite a pessoa correr para tentar chegar em você no bom sentido, né? Porque se você coloca num pedestal, quem que vai conseguir chegar perto? Não tem como, né? Exatamente, né? A mesma coisa que você fala que fazia com os alunos, eu fazia. É. O Roberto, eu não sei que ano. 2010, 2011. Você deu aula, você deu aula para mim em 2011. 2 vezes. Eu dei em penal e processo penal. E foi o único professor que eu fiz exame, cara. Você acredita? E você não deixou de gostar do cara. Foi o único professor que eu fiz sabia, exame. Tô sabendo agora. A única vez na vida que eu fiz exame, que eu fui para exame. Penal ou processo? Penal. Direito penal. Foi em 2011. E você não deixou de admirar o cara. Exatamente. Mas a culpa não foi minha. Não, e mas ele não foi. sabe disso. Mas o que eu queria dizer... Peraí. Às vezes pode ser culpa sua, né? Não foi. Eu ia jogar fui jogar futebol com a turma dele. Eu participei em um campeonato. Eu joguei lá no Lago para um dos times. Foi pro time do Rodrigo.
Da classe do Rodrigo. Não, eu era técnico. Você era técnico nesse? Mas eu lembro do Denner no meu time, eu correndo que nem um lazarento. O Denner escalava montanha. Cara, eu corria, eu ia e voltava e voltava. Eu ainda não tinha tanta dor no joelho. Mas eu fazia assim, ó. Pam, 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 pam. Eu me preparei naquela época, eu lembro que eu me preparei para o campeonato. Tipo, fisicamente, eu fui lá, mandei aquela injeção do sinovial no joelho. Falei, agora... E eu joguei, cara, voando. Só que o meu time era muito ruim. Então, mas... E eu disputei o campeonato com os caras. Você que é um cara que mais se aproximou, era só, cara, um ou outro, fora um cara que também participava, só que aí perdi até o juiz, o Matheus Pantaleão. Ele ia nos churrascos também, ele não sabia a hora de voltar. Ele ia também, cara. Teve vezes que ele me ligou, cara, eu não sei onde eu tô, vem me buscar. Mas era uma relação, e nós, por sermos esses professores, vamos dizer, mais novos e que participavam, nós éramos odiados pela coordenação. Isso você sabe que é verdade, mas eu era odiado, eu brigava com a coordenação não pode ser amigo de aluno. Assim, ó, foda-se. Cara, e o que é interessante... Eu vou ser eu não vou ser o que a coordenação quer que eu seja. Eu vou ser eu. Tanto que você falou de amigos com ex-alunos, quantos e quantos amigos eu não tenho? Eu acho que esse negócio de admiração, de respeito, de exemplo mesmo, eu acho que você é um grande exemplo porque a sua equipe é muito grande. A sua equipe aqui do escritório é muito grande. E conta quantos ex-alunos estão com você há 10 anos. Então, 10, 8, mais até. O Roberto foi o segundo. Pois é. Então, O assim, Vitor, quantos anos você está aqui? eu entrei em junho de 2011. Porra, 10 cara. anos. Estamos para 11 Mais anos. de 10 anos. Já vai para Vamos para 11 anos. Então, assim, você vê como que é... E você deixou o cara de exame, hein? Eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Ele não tinha falado isso Você daí. vai conseguir dormir? Normal. Os caras ganham mais do que eu, vou achar ruim, cara. Aí é difícil, hein? Ó, se tiver uma grana sobrando aí, você me Só se você empresta. casar. Você vai casar? Ó, cara, depende. Quanto você vai emprestar? Então, cara, é muito legal esse tipo. Cara, nós vivemos uma situação juntos, passamos por outras, continuamos amigos. E agora a gente viaja de moto junto. É isso. Mas é uma história que muitas pessoas não sabem tudo que você passou para chegar onde você está hoje. Cara, As pessoas não sabem o que ele passou para chegar, as pessoas não sabem o que eu passei, mas você, como entrevistado, e você hoje você é advogado, você é professor universitário, você era coordenador da Comissão de Processo Civil da UAB. Quantas pessoas... e professor na pós da Escola Superior de Advocacia, né, cara? Justamente. Você, se eu não me engano, cuidou também da coordenação dos deficientes, pessoas com deficiência. Não, eu sou né? membro da comissão das Membro, pessoas né? com Você deficiência. chegou, inclusive, a fazer algum... Eu ia até te perguntar isso. Dentro disso, como você sabe, eu tenho um irmão que é tetraplégico. Dentro dessa comissão, o que você viu ali que foi o maior problema? Um exemplo, acho que teve até uma entrevista que você deu, Sim. né? Que a pessoa com deficiência sofre dentro dessa comissão, assim. Esse lance aí igual, eu fui coordenador, né, da Comissão de Processo Civil da OAB e eu fui membro da Comissão de Pessoas com Deficiência. E, às vezes, eu me senti um pouco deslocado na comissão porque a maioria das pessoas, dos membros ali, tem filhos, tem irmãos, tem alguém na família com certa limitação e que justifica estar ali para brigar pelos direitos. Brigar não, exigir que sejam cumpridos, né, os direitos. E eu não tenho nenhum exemplo próximo. E tem hora que eu pensei isso. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo na comissão de pessoas com deficiência? Mas aí entra o lado de
humanidade de você ficar indignado com a dor alheia, não só quando é com você. Pô, é muito fácil eu ficar bravo, puto, quando a dor é minha. O difícil é ficar puto quando a dor é do outro. Quando o outro não tem uma passagem para a cadeira de roda na calçada. Entendeu? Então, uma coisa que você olha, você fala, porra, não sou eu que estou atravessando, foda-se. Então, e eu me peguei dentro da comissão de pessoas com deficiência, já atuando. E aí teve uma entrevista lá no SBT, um programa ao vivo, na hora do almoço, e a comissão falou, Welton, vai lá. Eu falei, porra, vou participar ao vivo do SBT, de um programa? Não, vai lá como advogado membro da comissão de pessoas com deficiência, da comissão. E eu fui lá. E lá tinha um participante que é cego e tem um que é cadeirante que joga basquete. Então, assim, eu que não tenho nada próximo de exemplo, mas fui lá na intenção de mostrar que as pessoas têm o direito. O Roberto tem um exemplo dentro da família e com certeza tem muito mais experiência do que eu e deve saber a dificuldade do seu irmão em dirigir, em conseguir um carro, né? Em conseguir algo. Então, em um momento que a gente vive de exclusão, a inclusão a gente nada contra a maré. Então, é muito bonito o trabalho, viu? É muito bonito o trabalho. Legal. E é voluntário, né? É, exatamente. E é voluntário. Ninguém tá ganhando para estar ali. Ninguém quer holofote ali. Quando pediram para eu ir no SBT, não era em cima de holofote. Mas era porque eu era membro ali e eles acharam que eu seria uma pessoa bacana para falar. É muito legal o que você está falando, porque você não tem casos. Por que você participou? A vontade de querer contribuir de alguma forma. Hoje as pessoas elas estão mais preocupadas não somente com os problemas pessoais e esquecem da questão do coletivo ou daquela pessoa mais, como vamos dizer, É uma pessoa necessitada, né? necessitada, vamos colocar, excluída. Ela Ela necessita. é excluída. Porque um governante, quando ele vai pensar em fazer algo, ele não vai pensar no deficiente. Não penso. Porque ele tem poucos votos. Ó, dentro do que você está falando da cadeira de roda, teve um evento do meu irmão que ele me relatou, inclusive, e foi triste. Ele caiu na rua, cara. Porque não tinha onde andar com a cadeira de roda. Ele caiu com a cadeira motorizada dele. Alguém que passou na rua pegou ele. Ajudou ele a levantar, botou, mas nessa brincadeira ele ralou, que ele estava indo pegar o ônibus para ir no postinho buscar um negócio para ele. Então, assim, você... Não, cara, o ralado, desculpa te cortar, eu acho que o ralado é o de é o menos. de menos. Cara, psicológico, de você falar pensa assim, porra, ninguém vai pensar em mim? 3 horas da tarde, você caído na rua, esperando alguém passar para te pegar, cara. E o sol queimando. Você entende? O sol queimando. E não me assusta se ele Exatamente. falar que 3, 4, 5, 10 carros passaram e não ajudaram ele, com medo de ser bandido disfarçado. Sim, não, e você entendeu? Então, assim, a pessoa com deficiência, ela, independente de que seja meu parente ou de qualquer um, sofre. Tem as dificuldades, isso é fato. Mas aí cabe a gente, dentro daquilo que a gente pode, né, ajudar e dar uma força. Ué, deixa eu te fazer eu vou fazer uma dinâmica com você, aí eu queria... A resposta é a seguinte. Manda bala. É sim ou não? Beleza. Não tem justificativa, tá? Putz. Vamos lá, quem que é seu maior ídolo? Não, peraí. Não é sim ou não. Não, É uma peraí, eu preciso pergunta- saber. É uma resposta objetiva. Objetivo. Não, maior melhor ídolo dizendo. próximo ou alguém que... Quem é o seu maior ídolo? Sem justificar. Fulano, pronto. Não precisa explicar o Ele se porquê. expressou mal, não é o sim ou não. É uma resposta objetiva. Objetivo. Ah, não, pô, peraí. Objetivo. Tem... Não. A gente não- Vamos parar por Então aqui. vamos lá, no esporte. Ayrton Senna, Pronto. Vamos... Time do coração. Corinthians.
Em uma escala de 1 a 10, você se acha ousado a que número? 11. Boa. Se eu não confiar em mim, quem vai confiar, porra? No que você não é bom? Nada. Pô, não sou bom. Muito mascarado, hein? Não, é óbvio que é brincadeira, só pra pegar a resposta anterior. No que eu não sou bom, porra, cara, tem muita coisa. Na verdade, eu não sou bom em nada, né? Uma. Não, você é bom. Não, eu sou generalista. Eu falo muito sobre isso com a minha namorada. E desculpa só quebrar a sua dinâmica. Não, Coitada dela. Eu converso com ela, sabe por quê? Eu sou um generalista. Eu faço muita coisa, só que eu não faço nada bem. Coitada E eu já dela. li sobre isso. Existem pessoas que são... São aquelas pessoas que começam a fazer uma coisa, estão indo, vai pra outra, estão indo, vai pra outra. O que eu sou... Só não Cara, vou eu falar quebrei comigo. totalmente sua dinâmica. Mas isso é muito interessante, porque as pessoas acham que isso é um fracasso. Você começar e não terminar, começar e não terminar, Sim, começar... E eu estudei um pouco sobre isso, porque eu me peguei já pensando, cara, eu não termino nada do que eu faço. Só que não, eu descobri através de estudos que eu sou uma pessoa generalista. E o que é uma pessoa generalista? É uma pessoa que é curiosa, que tem vontade de aprender tudo. Sim. Porra, cada mês eu tenho vontade de aprender um negócio, cara. Pô, Bem-vindo ao time. violão eu aprendi sozinho. Eu aprendi violão sozinho quando era adolescente. Você fala assim, pô, pega um violão aí então toca. Eu não sei. Eu vou saber se eu olhar a música, as notas, e eu vou tocar, normal, pra brincar. Aí, cara, uma época eu tava... Você não vai conseguir pedir uma resposta objetiva pra ele. Não, peraí, é que essa dinâmica... Essa é objetiva. Responde logo. No que você não é bom. Pô, em tudo. Ok. Pô, eu faço tudo pela metade, não sou bom nas coisas. Pô. Que time que você jamais torceria? Palmeiras. Então, você vai torcer pro Palmeiras amanhã? Nem fudendo. Fala uma pessoa que você sente saudade. Meus dois avós. Meu vô Velasco e meu vô Volpe. Um hobby. Atualmente, andar de moto. Palmeiras tem mundial? Não. Óbvio que não. A FIFA acabou de falar de novo essa semana. Não, então vamos lá. Se o Palmeiras tem mundial, o Corinthians Corinthians tem tem dois. Justo. Tudo bem. Tudo pra falar que o Palmeiras tem mundial. falando que é justo. Eu tô falando que é justo. Essa eu tenho certeza que você vai sofrer para responder. Vamos lá, não tem É a medo. última. Se você tivesse que ir para uma ilha deserta, Paulo Oliveira ou Cléo Pires? Não. Paulo Oliveira. Ó, pede desculpa, hein? Mas eu não tinha opção. Eram duas opções. Você escolheu uma? Justo. Não, peraí. A questão aí que ele falou aí. Estou falando, você só tinha duas opções. Você Se tinha falar que escolher assim, uma. se falar assim, não, você tem 3 opções. Não, aí não. Quem seria a tua terceira opção? Terceira não, a primeira, minha namorada. Aí você falou dinâmica, pergunta objetiva, ué. Bacana. O Elton, nós já passamos um pouco até do horário, né? E uma mensagem final. Cara, foi muito legal, mas eu não vou finalizar pensando na sua mensagem final. De tudo que nós questionamos você, uma mensagem final. Pô, você sabe que eu tenho assistido muitos vídeos desse cara no YouTube que eu descobri recentemente, que o Roberto falou que é fã. E eu tenho refletido muito na linha de pensamento dele. Porque a linha de pensamento dele é o que é vencer? O que é vencer na vida? E a gente pensa assim, pô, eu quero vencer na vida. E isso, passando essa mensagem final, me fez refletir. Então eu vou passar a mensagem final com uma coisa que eu aprendi essa semana. Por quê? Se fosse até na semana passada, eu ia falar assim, olha, sejam honestos, a honestidade nunca matou ninguém. Não, mas uma coisa que é pra gente pensar
e que eu aprendi essa semana. O que é vencer na vida? Porque quando a gente fala em vencer, se eu venço, alguém perde. Tá? Então, o sentido de vencer é uma disputa. E uma disputa. Que um ganha e o outro perde. E muito mais do que juntar patrimônio, que é o que o Eduardo Marinho fala, juntar patrimônio, se fosse a meta de vida, o rico não morreria, nós vamos juntar patrimônio para depois que morrer a nossa família brigar e acabar a união, e essa não é a meta de vida. E ele me ensinou agora essa semana que se você ganha, você já deve ter visto esse vídeo, se você ganha, significa que alguém perdeu. Você está feliz, a pessoa está triste. Até onde compensa a sua felicidade em vencer? Isso é muito pesado de pensar. Porque você está feliz, só que você deixou alguém triste. A sua felicidade vale a tristeza do outro? Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. E eu aprendi essa semana. E eu estou refletindo muito sobre isso, no sentido da vida. O que nós fizemos aqui hoje, foi sensacional, adorei. E faria toda semana. Coloca só eu de convidado. Só eu, um mês, cara, um mês seguido. Você acha que você tem um mês seguido para contar a história? Um ano, toda sexta-feira. E aí a mensagem que eu tenho é exatamente isso. Qual que é a sua meta de vida? É juntar patrimônio? Ou deixar algo de lembrança? Porque isso daqui é passageiro. Porra, eu vou morrer, você vai morrer, o Roberto vai morrer, todo mundo vai morrer. Cara, você já pensou se daqui eu morro e daqui 100 anos aparece um vídeo desse? Minha moto vai ficar, meu apartamento vai ficar, meu carro vai ficar, as pessoas vão dividir e pronto. Isso daqui é o que faz a vida valer a pena. Quem tem amigos tem tudo? Quem tem amigos tem tudo.